Olá! No Justiça Legal de hoje você vai ver como foi o mutirão de reconhecimento de paternidade que aconteceu no município de Lages, no Planalto Catarinense. No quadro Entrevista, recebemos o desembargador Carlos Alberto Civinski, que fala sobre a prova do direito penal e o convencimento do julgador. Acompanhe também no quadro Isso é Legal uma reportagem sobre a cidade de Balneário Camboriú, um dos destinos turísticos mais visitados no nosso estado. E a partir de agora você vai conferir como foi a campanha de vacinação contra a gripe no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Abrangendo todas as unidades judiciárias e administrativas do estado, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina lançou a campanha de vacinação contra a gripe. A Organização Mundial de Saúde faz uma estimativa de que cerca de 10% da população vai se contaminar com o vírus da gripe. Se nós fizermos um cálculo com 10 mil funcionários, isso dá cerca de 1.000 funcionários que vão ser imunizados, que vão deixar de ter a doença da gripe. Eu acho muito importante essa preocupação com a saúde de todos os funcionários e é muito bacana que isso tenha acontecido todos os anos. O cronograma de aplicação da vacina quadrivalente contra a gripe em 2017 atendeu a magistrados, servidores, estagiários e residentes, terceirizados e funcionários de outros órgãos que estejam à disposição do Poder Judiciário. Eu acho muito importante essa iniciativa do Poder Judiciário, no sentido de conscientizar os servidores, estagiários e bolsistas, o nosso público, da importância da vacinação, né, para prevenir contra a gripe. É uma questão de saúde mesmo, né, do servidor, uma questão de saúde pública, né? Por isso é realmente importante. Para o presidente da Corte Estadual, desembargador Torres Marques, a medida busca a integridade da saúde do corpo funcional e uma maior imunização contra o vírus da gripe. É a primeira vez que eu estou tomando, mas é importante para prevenir a gripe aqui do pessoal que trabalha no TJ, né? Também e da população toda. Foi a segunda vez, não dói nada, é super tranquilo, não senti nenhuma dor. E para garantir a vacinação antes do inverno, o processo de aquisição das doses foi iniciado no fim de 2016. O pico da gripe, né, ela vem junto com o inverno, né? Então a gente procura vacinar agora no outono, porque ela leva a vacina, depois de aplicada, ela leva 2 semanas para começar, vamos dizer, fazer efeito, tá? E ela tem a validade de 1 ano. O Brasil, em 2016, teve 54 mil casos de síndrome de angústia respiratória aguda grave, né? E dessas 54 mil, 2.200 morreram, faleceram. Normalmente, o vírus mais grave é o H1N1. Então, essa vacina, o tribunal está disponibilizando, tem o tipo A e o tipo B, e 2 cepas de cada um. Então, ele costuma pegar todos os tipos de vírus, né? Então, é uma boa proteção. Com o objetivo de contribuir para a aproximação afetiva entre pai e filho, o Poder Judiciário, em parceria com o Instituto Paternidade Responsável, realizou no município de Lages, no Planalto Catarinense, mais um mutirão de reconhecimento de paternidade. Acompanhe. A Vara da Família da Comarca de Lages e o Instituto Paternidade Responsável promoveram no município de Lages, no Planalto Catarinense, um mutirão para reconhecimento espontâneo de paternidade. Nós trabalhamos o ano todo, fizemos em média 2 mutirão durante o ano, lá no Paternidade, e em participação com a Vara da Família. Por quê? Porque as declaratórias de paternidade do mês de dezembro, janeiro e fevereiro não foram encaminhadas com audiência marcada, né? Então, agora, essas mães que ganharam o neném nesses meses estão sendo chamadas a vir hoje, porque elas registraram somente o filho no nome delas e dizer os motivos. Após essa mãe ser ouvida, nós vamos chamar o pai. Esse pai está vindo para dizer o porquê que ele não registrou. Depois vem a conciliação com ambos também, os dois juntos. E, se for necessário, nós encaminhamos para o exame de DNA. Caso esse pai tenha certeza e queira registrar, ele já vai poder fazer o reconhecimento na hora. Durante todo o dia, foram realizadas cerca de 50 audiências no Fórum da cidade. 30 delas estavam agendadas e as demais aconteceram porque as pessoas ficaram sabendo do evento e foram ao local. Já faz 6 anos, né, que eu não registrei e hoje eu vim aqui, aproveitei essa oportunidade, né, que estão dando
para vir registrar. Morávamos lá em Aracaju e ela engravidou e veio para cá, para Laje, para cuidar da mãe. Não me falou nada e aconteceu o quê? Que outra pessoa registrou e hoje eu vim aqui com o DNA dessa pessoa que não é o pai e eu sou. A criança não tem nada a ver, né? E eu amo muito os meus filhos. E ficar sem o nome, ficaria uma coisa tão assim, faltando alguma coisa. E hoje eu vim para poder realmente chegar e colocar o Alves ou Santos na carteirinha dele. O trabalho contou com uma equipe multidisciplinar, que envolvia desde atendimento jurídico até apoio psicológico às famílias. Nesse mutirão vem pessoas que têm os filhos não registrados no nome do pai, como também a gente está atendendo pessoas, os pais procurando, que as mães não procuraram, eles estão vindo procurar. A maioria das situações é que o pai não assume. Ela engravida e depois o pai diz que não é filho dele. Então eles fogem, procuram fugir, correr, se escondem, até para não registrar a criança devido à pensão, a maioria dos casos. Eu acho muito importante esse tipo de mutirão, porque eu estou há muito tempo já trabalhando como assistente social do Fórum, e eu lembro quando não existia o Instituto Paternidade, como era difícil para as pessoas que tinham que constituir advogado, que tinham que percorrer todo um caminho sozinha, até terem o reconhecimento do pai na certidão de nascimento, ou fazer qualquer outro tipo de alteração no registro de nascimento. Então, o trabalho da paternidade ele é essencial, ele é assim muito, muito, muito valorizado pela gente que trabalha no judiciário, e por isso mesmo, esporadicamente a gente vem nos mutirão que eles fazem, sempre para prestar uma ajuda, sempre a título assim, de voluntariado. Priscila e Eloy foram um dos primeiros a chegar. Disseram que foram bem cedo para resolver logo a situação do filho Ítalo, de 8 anos de idade. Para mim foi imprescindível vir nesse horário em função de que há muito tempo eu vinha buscando essa oportunidade. Porque como eu já falei para o pessoal, para mim não foi só a alteração de um documento, mas a realização de um sonho meu. Que desde que ele nasceu, a gente sempre procurando isso, aí por falta até de entendimento entre família, e depois por falta também de tempo em função do meu trabalho e algumas desinformações. Quando então minha esposa buscou, atualizou tudo, não perdemos a oportunidade. Oportunidade essa que deixou o menino com esse sorriso no rosto. Afinal, aquela ação fez com que ele passasse a ter o sobrenome do pai. Meu nome agora é Ítalo Rian de Souza. E agora meu nome vai ser Ítalo Rian de Souza Tives. E agora chegou aquela hora de dar uma pausa nas notícias do Judiciário para abrir espaço para o quadro Isso é Legal. E essa semana a nossa equipe foi até o município de Balneário Camboriú, que fica a cerca de 80 quilômetros da capital e é considerado o paraíso dos turistas. Olha só. Uma infraestrutura turística completa e atrativa, Balneário Camboriú é um dos destinos mais procurados da região sul do Brasil. Parece que eu estou fora do país, não menosprezando as outras regiões, absolutamente, mas está tudo tão perfeito, tudo tão limpo, lindo, tudo tão preparado para receber o turista. E eu estou assim encantada, sabe com o quê? Com a linguagem dos meninos aqui, todo mundo falando em espanhol, inglês, todo mundo se virando. Isso é cultura. Então, olha, tudo maravilhoso. Eu vim para Balneário de férias, né? E estou aqui desfrutando desse lugar maravilhoso. Relaxando, né? Aproveitar. As belíssimas praias, com destaque para a Praia Central, com 7 quilômetros de extensão, e as paisagens paradisíacas deixam os visitantes maravilhados. Eu nunca vi um lugar tão bonito. Estava falando para minha esposa, superou o Rio de Janeiro. Coisa que eu achava que o Rio de Janeiro estava em primeiro lugar. Mas para mim, com a minha vivência, a minha experiência, nota 1000. Eu sou a primeira vez, estou conhecendo aqui, por intermédio dos amigos que me convidaram, e eu estou adorando. Pessoal muito receptivo, muito educado, a cidade muito bonita.
Conhecido como uma das principais atrações de Balneário, o Parque Unipraias une por meio de charmosos teleféricos a estação Barra Sul, Mata Atlântica e a Praia de Laranjeiras. O público que nos visita é de todas as idades, de todas as nacionalidades. O pessoal do Mercosul nos visita bastante nessa época do ano. A gente tem uma área de RPPN, então aqui é uma área de preservação. Então o parque hoje contempla aí uma área aqui na Estação Mata Atlântica de mais de 200 mil metros quadrados, onde a gente tem atrações para toda a família. Para quem quer diversão e aventura durante o passeio, o complexo oferece opções de entretenimento, como um trenó de montanha e uma tirolesa radical. Medo não dá nem tempo de sentir medo, mas é maravilhoso, a sensação assim é fantástica, de liberdade. Eu gostei do vento e a tirolesa foi bem radical. Para as crianças menores, há um espaço lúdico, com direito a duendes e balanço de pé. Eu vim de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou achando espetacular, muito bacana. Eu não conhecia Camboriú, eu sempre vim em Itapema, né? Mas estou gostando, eu vim conhecer o bondinho aqui, muito legal. Um lugar muito prazeroso pode vir com a família que você vai achar o máximo, né? Já os que procuram tranquilidade e sossego em meio à natureza podem desfrutar das trilhas pelas matas e também dos mirantes, com uma visão panorâmica do lugar. É bem divertido, achei bem interessante, a cidade fantástica, maravilhosa, um local muito agradável e está de parabéns aqui a região, de parabéns mesmo aqui a região inteira, a Mata Atlântica fantástica, que faz lembrar lá a nossa Amazônia, né? Então, o povo muito aconchegante, também bem receptível. Nós amamos e pretendemos voltar. Balneário Camboriú, para quem não conhece, tem que vir. É uma cidade fantástica, tem uma ótima infraestrutura, tanto de hotéis, de passeios, tem barco pirata, tem Cristo Luz, Beto Carreiro é aqui ao lado, ótima gastronomia. Um parque como esse é difícil de se encontrar em qualquer lugar, então venham para Balneário, visitem, utilizem a praia, que é fantástica também, não deixem de vir. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, não percam um bate-papo com o desembargador Carlos Alberto Sivinski. Ele fala sobre a prova do direito penal e o convencimento do julgador. É logo depois do intervalo, não sai daí, voltamos já. A prova é considerada um instrumento fundamental ao Poder Judiciário, tendo em vista que por meio dela é possível se chegar à verdade dos fatos e à solução do conflito. E é sobre a prova no direito penal e o convencimento do julgador que eu converso agora com o desembargador Carlos Alberto Sivinski. Desembargador, no processo penal, sabe-se que o interrogatório, antes que era previsto como o primeiro ato após a citação do acusado, ele foi relegado para o último ato da audiência instrutória. Na sua opinião, como isso influenciou na busca da verdade real? No direito brasileiro, o legislador, a legislação está em constante modificação. Durante muitos anos, principalmente desde os anos da década de 40, 1940, de onde provém a nossa legislação, e ela foi sendo reformada aos poucos, havia um rito processual no processo criminal para o julgamento dos processos. Na década passada foram feitas algumas reformas. Algumas reformas estão sendo feitas ainda. Mas em 2008 houve uma modificação bastante profunda no processo. E nós, o legislador brasileiro,
adotou o sistema americano. Antes, nós fazíamos, o juiz recebia a denúncia e já marcava o interrogatório do réu e depois fazia a designação de audiências para ouvir as testemunhas de acusação, ouvir as testemunhas de defesa, produzir provas que fossem necessárias e faria um encerramento com alegações finais e sobreviria a sentença do juiz. A partir de 2008, nós adotamos o sistema americano para melhorar a defesa do réu, a fim de que ele possa ficar numa situação melhor. Então, o que se fez? Se fez a possibilidade dele de ser apresentado uma defesa, então, antes do juiz receber a denúncia. Então, o juiz pode, inclusive, arquivar o processo, pode absolvê-lo sumariamente, ou pode receber a denúncia. Recebida a denúncia, o réu, né, o agente, tem 10 dias para se manifestar, fazer a sua defesa, e aí o juiz vai receber a defesa ou a denúncia ou não. Recebida a denúncia, o magistrado vai marcar uma audiência de instrução e julgamento. Nela serão ouvidas, aí que vem o diferencial, serão ouvidas as testemunhas, primeiro da acusação, depois da defesa, serão produzidas provas e, por último, será interrogado o réu. E o réu participa de todos os atos processuais. Veja que antes ele tinha que dar a versão no início. Hoje ele dá ao final, depois de ele participar de toda a produção de prova. Então é uma situação assim muito favorável a ele, que facilitou a ampla defesa, cumprindo uma missão constitucional. E é adequado falar em inversão de ônus da prova no âmbito do processo penal, desembargador? É adequado falar mais no direito do consumidor, no processo civil, a inversão do ônus da prova. Mas ela também se aplica ao direito penal, ao processo penal. Por quê? Porque em algumas situações, não sempre, não em algumas situações, sempre, quando o promotor faz a denúncia e ele diz que determinado agente cometeu um crime, cabe à defesa produzir a prova do cometimento desse crime. Cabe nesse caso seria a acusação. A acusação, promotor de justiça, vai ter que demonstrar que o agente cometeu o crime. Esse é o ônus da prova. A defesa, por sua vez, no processo penal, cabe apresentar versão aos fatos, provas, que levem a absolvição, que seriam aí as eximentes de culpabilidade, as excludentes de culpabilidade, legítima defesa, estado de necessidade, cumprimento do dever legal, enfim, uma série de situações que permitem, que conduzem à absolvição. Então, esses são um ônus. O Ministério Público acusa e tem que provar para cometimento, para que o réu seja condenado. O réu, se tiver esses elementos que o promotor tem um ônus de provar, a acusação tem um ônus de provar, a defesa, por sua vez, pode dizer, olha, foi cometido o fato daquela forma, só que o agente, o meu cliente, o acusado, agiu em legítima defesa. Isso conduziria à absolvição. Tem algumas situações, principalmente nos processos patrimoniais, receptação, por exemplo. A receptação, existe um furto, há um crime antecedente e posteriormente o agente vende ou transfere a posse do bem a um receptador, que compra por um preço menor e tira algum proveito. Naturalmente, se esse receptador for encontrado com o bem na posse dele, ele deverá provar que a origem daquele bem é lícito. Se ele não demonstrar, ele vai acabar sendo condenado ao crime de receptação, que pode ser culposa, dolosa, enfim. Então, assim, tecnicamente não seria muito adequado falar na inversão do ônus da prova, mas ele é aplicado e é aplicado em alguns casos que resulta, inclusive, a condenação se o agente receptor, no caso, para esse exemplo que eu citei, não demonstrar que aquele bem chegou até ele de origem lícita e que ele não tinha conhecimento, que ele não sabia da existência do crime antecedente. E a experiência pessoal do magistrado, ela pode ser subministrada
ao processo para a formação do convencimento? O magistrado, ele não é um autômato, né? A legislação de 2008 procurou deixar o magistrado um pouco mais distante das partes, equidistantes, porque falava-se muito que o juiz estava muito mais próximo da acusação, porque o promotor está no prédio, o promotor senta ao lado do juiz nas sessões do tribunal do júri, então falava-se muito isso. A legislação de 2008, e essa que vem sendo aprimorada, tem deixado o magistrado cada vez mais distante das partes, de modo que o juiz, tanto é que hoje, quando existem a produção de provas, testemunhas, quem fazem as perguntas são o promotor e são o advogado. O advogado faz perguntas, inicia as perguntas das testemunhas de defesa e depois o promotor completa e o promotor pergunta para as testemunhas de acusação. E o juiz, se sobrar alguma dúvida, né, naquela produção de prova, o juiz pode complementar essa prova, assim como ele também, diante das provas que forem produzidas depois, provas documentais, provas periciais, inspeções, o juiz também ele pode fazer a sua complementação. Havendo uma dúvida, já que ele vai ter que decidir, ele é o destinatário da prova, o juiz efetivamente pode determinar a produção de alguma prova. Para o convencimento dele, ele pode considerar os aspectos culturais dele, dependendo do tipo de discussão no processo. Os aspectos profissionais, ele pode ter sido engenheiro, ele pode ter sido médico, ele pode ter sido técnico com alguma especialização, ele pode ter sido bancário. Então, nessas questões que se discute estelionato, que se discute problema de trânsito, que se discute questões de lavagem de dinheiro e tal, se ele tiver conhecimento técnico da matéria, ele não pode ser testemunha, porque o juiz não pode ser ao mesmo tempo testemunha e julgador. Agora, aquelas informações da formação dele, seja cultural, seja profissional, seja social, ele pode colocar as suas convicções no processo, sim, porque eu tenho absoluta certeza que assim nós estaremos mais próximos da verdade real. E é indispensável uma postura mais proativa do juiz durante a instrução criminal? Não sei se o senhor recorda de algum caso prático que a proatividade ela foi essencial para a elucidação dos fatos, enfim. Diante do novo modelo implantado a partir das modificações de 2008, o juiz, como eu já havia falado, ele tem que ficar um pouco equidistante. Então, aquela proatividade que havia antes, ela está um pouco diminuída. Mas isso, como eu já falei também, o destinatário da prova é o juiz. Tudo aquilo que for produzido no processo tem como finalidade última o convencimento do magistrado, né? Através de métodos, persuasão e o convencimento motivado é que o juiz vai dar a sua conclusão. Então, nesse caso, aí é importante que o juiz, havendo alguma dúvida, ele determine, inclusive de ofício, a produção de alguma prova, que ele determine a inquirição de alguma testemunha referida. Alguém fala alguma coisa importante no processo e cita alguma pessoa, se nem a acusação nem a defesa tiver interesse em ouvir aquela pessoa, o juiz poderá determinar a ouvida para o seu convencimento. E claro que aí as testemunhas serão primeiro inquiridas pelas partes, pelo Ministério Público, pela defesa, e por último o juiz complementará. E ele também pode tomar algumas diligências, né? Eu, por exemplo, eu sou magistrado há quase 30 anos, e lembro que lá no início de carreira, eu participei das minhas primeiras audiências, pela minha formação, eu nunca fui afeto à mentira, à falácia, e acho que o magistrado ele tem que agir de forma efetiva para evitar esse tipo de comportamento, até porque a legislação ela prevê que para a pessoa que mente, ela pode ser processada criminalmente. Tem uma pena e é muito grave, e a pessoa que for condenada, a palavra dela nunca mais valerá como prova em processo, seja ele de qualquer natureza.
Então, isso é importante, porque se o juiz tolera que a testemunha minta e deixe lá no processo, ele vai desconsiderar aquela fala. Mas, num recurso, o desembargador ou o ministro, dependendo do grau, ele poderá considerar aquilo, porque ele não participou diretamente. Então, cabe ao juiz, efetivamente, esclarecer os fatos. E eu, lá no início da minha carreira, eu me lembro de ter julgado, eu estava julgando um processo de estupro e o acusado, no interrogatório, ele disse que um vizinho tinha visto que não aconteceu nada. Eu, para evitar que os familiares, porque oportunamente deveria ser ouvido aquele vizinho, para evitar que aquele vizinho sofresse a abordagem no interesse da produção da prova, da família ou do próprio agente, que ele ficasse desconfortável, eu imediatamente, naquela época era um interrogatório primeiro, eu imediatamente designei um defensor para o acusado e determinei que o oficial de justiça conduzisse a testemunha a fim de que ela logo prestasse as informações. Eu fiz ali, usando os poderes do magistrado, eu determinei uma produção antecipada de prova. Com qual objetivo? De evitar que a verdade real fosse alterada e que as partes pudessem alterar ou pressionar, e até por conta do desconforto daquele vizinho. Então ele foi lá, prestou as informações e o caso foi resolvido. Uma outra situação, eu me lembro num processo de júri, o cidadão estava num baile e uma moça acabou recusando uma dança com ele no interior do estado, na região serrana, acabou recusando uma dança e ele ficou por ali, insatisfeito com aquela recusa. Em seguida, apareceu um outro jovem que convidou ela para dançar, ela foi dançar. Ele criou uma situação e disparou contra aquele moço que foi tirar aquela pretendente para dançar. E ele, no interrogatório, disse, não, nós éramos namorados, não tinha nada, o cidadão é que apareceu ali e fez um gesto de pegar mexer na cintura, e aí eu estava armado, eu saquei minha arma e atirei primeiro, ele invocando a tese da legítima defesa. Eu pensei, era uma cidade pequena, imaginei que realmente o acusado, ele estava preso, o acusado ou parentes poderiam ir lá abordar a moça para o dia que ela fosse ouvida, a fim de não permitir que ela falasse toda a verdade. Eu interrompi a audiência, fiz a mesma coisa, nomeei um advogado para ele, mandei buscar a pessoa, a moça, ela chegou lá e disse, não é nada disso, na verdade eu recusei, enfim, ela deu a sua versão e depois, claro, o Tribunal do Júri acabou condenando o cidadão. Perfeito. Infelizmente, Dr. Sivinski, nosso tempo é curto, excelente entrevista, queria te agradecer muito pelas palavras, pela história, por compartilhar esses momentos de sensibilidade que são rotineiros no seu dia a dia. Muito obrigado. Olha, eu é que agradeço a você, a toda a equipe, e acho que esse tipo de entrevista, passando para o espectador interessado, ele é muito proveitoso. Essa é a finalidade dos meios de comunicação, das TVs, dos rádios, passar informações, educar, informar. E essa é uma forma de comunicação do Poder Judiciário. O programa Justiça Legal dessa semana fica por aqui. A gente agradece muito a sua audiência e te espera, claro, na semana que vem com uma nova edição.